Imagine saber que existe um versículo que ficou escondido por 1500 anos. Um versículo que tem o poder de mudar tudo o que você pensava sobre a Bíblia e sua fé. Poucos conhecem este texto. Ele foi apagado, esquecido e agora traz à tona um segredo que pode te surpreender profundamente. Ao longo dos próximos minutos você vai descobrir não apenas o que ele dizia, mas a razão pela qual ele foi mantido em silêncio por tanto tempo. Antes disso, preciso te mostrar algo que vai fazer tudo fazer sentido. Vamos mergulhar na história que rodeia esse enigma. Você sabe o que realmente aconteceu com esse versículo? Prepare-se para um mistério emocionante. Há séculos, estudiosos debatem sobre um versículo que quase ninguém sabe que foi excluído de partes da Bíblia. Em 1522, uma versão da Bíblia foi publicada que trazia esse versículo em uma nota de rodapé, mas ele desapareceu nas edições seguintes. O que poucos sabem é que esse texto falava sobre a verdadeira essência da fé e do amor ao próximo. As tradições da época conspiraram para ocultar esses ensinamentos porque desafiavam a compreensão comum daquela sociedade. À medida que nos aprofundamos nessa história, imagine a resistência que esse versículo enfrentou. E por que ele foi considerado perigoso para muitos líderes religiosos? As respostas estão mais próximas do que você imagina. Mas como este versículo se perdeu na história? O que realmente aconteceu? Vamos investigar. Você sabia que a história do versículo escondido nos leva a descobertas surpreendentes? Os registros históricos revelam que na Idade Média, muitos textos foram sistematicamente excluídos da Bíblia. A história desta passagem foi documentada em manuscritos que passaram despercebidos por séculos. Em 2019, arqueólogos descobriram um antigo manuscrito que continha referências a esse versículo. Esse documento pode transformar a forma como compreendemos as narrativas bíblicas. Notavelmente, vários estudiosos estão reavaliando a importância desse texto e sua relevância nos dias de hoje. Ao longo do tempo, muitos acreditaram que o versículo não fazia parte do cânon sagrado e por isso foi tratado como algo de menor importância. Mas agora, com essas novas evidências, podemos entender o verdadeiro contexto e a mensagem por trás dele. Mas o que exatamente o texto dizia? E por que as autoridades da igreja não queriam que isso fosse conhecido? Você vai descobrir. Este pode ser o momento em que tudo se conecta. O que foi encontrado? Conforme pesquisadores se aprofundavam nos textos antigos, surgiram mais informações sobre essa passagem esquecida. Uma equipe de arqueólogos em escavações no Oriente Médio encontrou um fragmento contendo o versículo mencionado. Esse fragmento estava acompanhado de notas que explicavam sua importância na época. As notas revelam que o versículo foi incrivelmente poderoso, instigando debates significativos na comunidade religiosa. Imagine a tensão que esse texto poderia criar entre os líderes. Havia um medo real de que ele desafiaria suas doutrinas estabelecidas. Essa descoberta tinha tudo para reescrever a história que conhecemos. A maneira como o amor e as relações seriam vistas à luz desse versículo poderia transformar vidas. Mas se isso é verdade, por que a igreja não incorporou esse ensinamento? É que mais está sendo mantido. Você já se questionou se a história que conhecemos é toda a verdade? No século passado, muitas verdades foram silenciadas, e este versículo é apenas uma delas. As igrejas tiveram um papel em moldar a narrativa sobre a espiritualidade, priorizando algumas mensagens em detrimento de outras. Esse versículo ocultado traz à tona o amor incondicional e a aceitação, valores que poderiam alterar o cerne das doutrinas denominacionais. Em um mundo onde as divisões religiosas são tão visíveis, a importância dessa mensagem nunca foi tão necessária. O silêncio que cercou essa passagem por tanto tempo nos faz refletir sobre o que realmente significa viver em comunidade e praticar o amor ao próximo. O intrigante é que muitos de nós foram ensinados a nos conformar com a visão que nos foi apresentada, sem questionar. Mas quem será que se atreverá a resgatar essa mensagem e compartilhar com o mundo? Essa resposta pode ser a chave para uma nova compreensão. O versículo que foi apagado da Bíblia por 1500 anos falava sobre um amor que nos envolve, que não deve ser esquecido. Quando abordamos essa questão, percebemos que muitas verdades fundamentais foram silenciadas ao longo da história da Igreja.
A revelação que esse versículo traz é uma oportunidade de trazer luz para um caminho muitas vezes obscurecido pelo medo e pela divisão. Que possamos redescobrir a essência do amor ao nosso próximo. Agora, me conta nos comentários, qual palavra representa o que você sentiu ao descobrir isso? E se você achou que essa mensagem é importante, salva esse vídeo, pois essa verdade deve ser compartilhada.